Página 127, falaremos agora aí sobre o período regencial de 1831 a 1840. E a gente vai ver aí que aconteceu muita coisa ruim, isso, porque as pessoas não estavam satisfeitas com o governo de Dom Pedro I, não gostaram, acharam que ele era muito autoritário, isso mesmo, mandava demais, né? E outra coisa, o Brasil nessa época contraiu várias dívidas, né? Porque a gente sabe, a gente estudou até na aula passada que o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado para pagar, né? Para os outros países reconhecerem a independência do Brasil. Então várias coisas aí aconteceram e Dom Pedro I, o que ele fez? Renunciou ao cargo, não quis mais o cargo, né? E deixou o seu filho no lugar, Dom Pedro de Alcântara. Porém, Dom Pedro de Alcântara só tinha 5 anos de idade, então não poderia governar o Brasil. Foi quando então, né, se escolheu aí algumas pessoas importantes para ajudar Dom Pedro de Alcântara, né, ou na verdade eles iriam aí governar o Brasil, e essas pessoas foram denominadas como regentes. Por isso, esse período ficou conhecido como período regencial, porque foi um período governado aí por regentes, porque o filho de Dom Pedro I não tinha idade para governar. Vamos entender aí, vamos ler esse texto, a gente vai ver aí que várias e várias rebeliões, conflitos aconteceram. Vamos lá? A concentração de poder nas mãos do imperador e algumas medidas bastante autoritárias do monarca geraram descontentamento, muitas críticas e até revoltas em algumas províncias. Essa crise política foi agravada pela difícil situação econômica do país. O Brasil havia contraído dívidas com outros países para pagar pelo reconhecimento de sua independência. A inflação aumentava rapidamente e os produtos de exportação, como o açúcar e o algodão, sofriam com a queda de preços. Diante disso, Dom Pedro I renunciou ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Com a renúncia, os deputados e senadores escolheram algumas pessoas, os regentes, para governar o Brasil. Esse período durou de 1831 a 1840. Teve 4 regentes e foi marcado por agravamento da crise econômica, instabilidade política, insatisfação com o governo dos regentes, miséria e desejo de mudanças. A insatisfação da população resultou em várias rebeliões nas províncias. Os rebeldes, além da defesa de causas locais e específicas, tinham uma questão comum: a implantação de uma estrutura política federalista, que consistia em manter um governo central cujas províncias tivessem maior autonomia, sem a centralização do poder vigente. Observe no mapa os principais conflitos do período. Olha só, então esses conflitos aqui, ó, esses nomes aqui, são os nomes dos conflitos que aconteceram nessas províncias, tá? Então aí aconteceram aí, ó, olha só o que os conflitos que aconteceram foram revolta, né? Revolução Farroupilha, isso que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A revolta da cabanagem, isso mesmo, que aconteceu aí na província do Grão-Pará, entre 1835 a 1840. Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835. Revolta da Sabinada, que aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838. Revolta dos Balaiada, que aconteceu no Maranhão e Piauí entre 1838 e 1841. Essas pessoas aí, elas eram conhecidas como balaiadas porque elas faziam balaios, cestos para vender. Então,
todos aí reivindicavam, né, por um melhor governo, por leis, né, que fossem aí estabelecidas e que defendesse aí os direitos, né, das pessoas, porque isso não estava acontecendo. A única coisa que estava acontecendo era o quê? O autoritarismo do imperador em cima das pessoas, e nada de bom estava acontecendo, pelo contrário, né? Só estava acontecendo coisas ruins nessa época aí, desse período. E com o governo aí dos regentes, veio a piorar ainda mais. Cresceu a miséria, né, o desemprego, o preço das coisas, né, a inflação subiu muito. Então, tudo de ruim aconteceu nessa época aí. E tudo por causa do mau governo, né, da má gestão de Dom Pedro I, que não conseguiu aí governar, né, e estabelecer aí e estabelecer coisas boas para a população do Brasil nessa época, né? E ele pensou aí, ele preferiu o quê? Desistir, né? Ele deixou as pessoas para lá, desistiu do trono, colocou o seu filho, porém seu filho era muito novo, e quem acabou aí, né, governando o Brasil foram os regentes, que também não conseguiram aí organizar a bagunça deixada por Dom Pedro I. Então agora, pessoal, vamos realizar aí as nossas atividades, isso mesmo, na página 128 e na página 129. Vamos lá? Espero por vocês na próxima videoaula.